Quase que na mesma proporção, o Fluminense tem um desafio enorme em Uberlândia contra a líder da Superliga, mas também uma oportunidade incrível de se aproximar do G4, que é o grande objetivo da temporada. Fica aqui que esse é mais um vídeo de pré-jogo de mais um jogo do Fluminense na Superliga Feminina de Vôlei. Primeiro, falar que é a estreia do cenário aqui no YouTube, a estreia do nosso novo cenário, ó. Tem a foto delas campeãs cariocas na Volta Redonda, depois de levantar a taça, a Lara levantando a taça aqui, a Marcela, a Laís, tem a camisa do Fluminense, aqui atrás de mim, aqui, tô perdido, aqui. Tem a foto do time de futebol feminino também, a logo do canal, a taça da Libertadores, bola de futebol, de vôlei, enfim, cenário bem bacana com as arrobas aqui, ó, minha e da página também, então pra ficar sempre visível aí. Já merece subscrição no canal, né? Porque, pô, olha todo o carinho que a gente tá trazendo aqui pro YouTube, pro time de vôlei e pro time de futebol feminino do Fluminense. Não tem nenhum outro canal que dê a mesma atenção que o futebol masculino recebe pro vôlei e pro futebol feminino do Fluminense. Só aqui o time de guerreiras. Então, por favor, se inscreve. Nós passamos a barreira dos 700 inscritos, mas a meta ainda são 1000 inscritos pro YouTube recomendar muito mais a gente pra bolha do Fluminense que tá aqui no YouTube por causa do futebol masculino e vai passar a receber também conteúdo dos times de guerreiras que estão aí na ativa que a gente está cobrindo. Muito importante também você dar o like nesse vídeo, porque aí esse conteúdo específico vai ser espalhado para mais gente. Ontem teve jogo do futebol masculino no Maracanã, né? Então muita gente vai estar aqui no YouTube querendo consumir coisa de Fluminense. Se você deixar o like, essa pessoa vai ser recomendada sobre o conteúdo de vôlei e mais gente vai ouvir a palavra do voleibol tricolor. Pedir também para você ativar o sininho, para sempre que tiver conteúdo novo no canal você ser avisado. A gente não cansa de trazer conteúdo aqui desses dois times que a gente cobre, então você fica a par de tudo. E também, se você quiser apoiar financeiramente o nosso canal, a gente está presente sempre em todos os jogos. Hoje não vai ser possível, não estou em Uberlândia, é uma viagem demorada, cara, custosa, enfim, não foi possível. Mas se você quiser apoiar a gente, já está sempre em loco, como a gente consegue em 90% dos jogos, aqui na descrição tem um link para o nosso apoia-se, apoia.se/time de guerreiras. A partir de R$2 por mês, você consegue estar financiando aqui o projeto e ajudando a gente. Você escolhe o valor, pode ser mais de R$2, mas se você quiser dar a partir de R$2, já vai ser muito bem-vindo. Mas eu sempre falo que a subscrição ao canal é muito mais valiosa do que a ajuda financeira. Se você quiser, vai ser bem-vinda, mas a inscrição vale muito aqui pra gente. Antes de eu começar a falar do confronto, cara, eu preciso agradecer aqui, vou até pegar o nome dele certo para não confundir e não cometer injustiça. Patrick Ferreira. Ele me avisou no comentário do último vídeo algo que eu não tinha percebido. A tabela planejada que eu vinha trazendo nos outros jogos, nos outros vídeos, tinha os resultados dos concorrentes diretos do Fluminense no G4, né? Que é César Bauru e Sesc. Eu tinha colocado que o César Bauru venceu o Pinheiros na segunda rodada, só que isso não aconteceu. O Pinheiros foi lá em Bauru e venceu no tie-break, então a tabela planejada estava errada. O Patrick Ferreira avisou a gente nos comentários do último vídeo, então Patrick, obrigado. Realmente eu não tinha percebido que eu tinha dado esse mole. Então assim, estamos dois pontos mais próximos do Bauru agora, daqui a pouco eu vou falar da planejada e aí você vai ver como é que tá a situação. Começar trazendo o serviço do jogo, a partida começa às 19 horas lá no Uberlândia Tênis Clube, válido pela sexta rodada da Superliga. O Praia não costumava mandar seus jogos nesse ginásio, né? Mandava na Arena Dentil, mas teve um acidente lá com o teto devido às chuvas em Uberlândia, que a nossa convidada vai explicar mais pra frente, eu vou deixar pra ela falar disso, mas o jogo é no Uberlândia Tênis Clube, às 19 horas, transmissão do Sport TV 2. Claro que a cobertura em tempo real, com todo o carinho do mundo, você vai acompanhar lá no nosso Instagram e no nosso Twitter, não em loco, porque como eu falei, não foi possível. Além de ser uma viagem cara e eu não ter dinheiro pra ir, é uma viagem demorada e eu tive que trabalhar ontem à noite no Maracanã, né? No Jornada KTO 1902, canal do qual eu trabalho com o futebol masculino. Então, além de eu não ter dinheiro, não daria tempo de chegar em Uberlândia. Esse jogo eu vou cobrir de casa, mas com mais carinho até do que se eu estivesse no ginásio, porque a minha missão fica ainda maior por não estar lá presente com elas para entregar um conteúdo de tanta qualidade como se eu estivesse no ginásio. É uma partida difícil, como eu falei, o Fluminense já enfrentou, desde que voltou para a Superliga A, o Praia Clube 16 vezes e só venceu uma. A parte boa é que essa vitória foi justamente no último jogo. O Fluminense vinha de uma sequência bem chata antes de enfrentar o Praia Clube. Essa vitória foi no dia 9 de março. O Fluminense vinha de uma sequência de derrota pro Sesc no Maracanãzinho, derrota pro Osasco na Hebraica, derrota pro Minas lá em BH, derrota pro Minas na Copa Brasil, na semifinal lá em São José, em Santa Catarina. E aí voltamos para a Hebraica, um time um pouco desacreditado, uma torcida um pouco receosa com o desempenho do time, e vencemos o Praia Clube para não deixar cair a peteca na Superliga na edição
anterior. Essa vitória, como eu falei, foi no tie-break, 3-2 na Hebraica. A melhor em quadra que ficou com o troféu Viva Vôlei foi a Ariane, com 27 pontos, mas, para variar, a maior pontuadora daquela temporada quase sempre não era a Ariane, apesar de pontuar bastante, era a Uzelati, que fez 28, a ponteira sérvia, mas a melhor em quadra foi a Ariane, que fez só um pontinho a menos, 27. Nossa oposta, que está sendo a maior pontuadora quase que em todos os jogos nessa temporada. Vamos dar uma passada em como que tá a rodada, porque ela dá o contexto pro nosso jogo, né? O Minas ganhou do Pinheiros, nada demais. Brasília ganhou do Maringá, poderia dar qualquer resultado, mas o importante desse jogo é que se o Brasília vencesse somando 3 pontos, poderia passar o Fluminense. Não passou, a gente vai ver na tabela daqui a pouco. Esse resultado aqui foi muito bom pro Fluminense, porque o confronto entre os dois adversários do tricolor pela quarta vaga no G4 precisava que fosse pro tie-break. Se fosse no futebol, precisava acabar empatado, né? Resumindo. Mas como no voleibol não tem como empatar, precisava que fosse pro tie-break para nenhum dos dois times somar 3 pontos. E foi o que aconteceu, terminando com a vitória do SESI Vôlei Bauru no Tijuca Tênis Clube. Com esse resultado, o Fluminense, que é o próximo jogo da rodada, pode empatar em pontos com o SESI Vôlei Bauru. O Fluminense não passaria, porque digamos que o Fluminense vença de 3-0. O nosso saldo de 7 iria para mais 4 e o do Bauru no momento está 5 positivo, então não alcançaríamos o SESI Vôlei Bauru, mas terminaríamos a rodada empatado em pontos com a equipe que venceu o Sesc na noite de sexta. O jogo seguinte ao do Fluminense também interessa, porque é Mackenzie e Barueri. E por que interessa? Porque, agora sim vou botar a tabela na tela, porque você vê que o Fluminense tem 9 pontos e o Mackenzie tem 6, né? Se o Fluminense perder esse jogo e o Mackenzie vencer o Barueri, o que não é um resultado muito improvável, o Mackenzie pode ultrapassar o Fluminense na tabela e a gente acabar terminando em 7º, o que seria bem ruim. Então nós precisamos fazer o nosso resultado lá contra o Praia, qualquer ponto, já dando spoiler da minha opinião nessa partida, qualquer ponto que a gente trouxer é lucro, mas claro que a gente torce por uma vitória, mas qualquer ponto já evita a gente perder uma posição pro Mackenzie. O Sesc, que é o nosso outro adversário pelo G4, tá lá em terceiro, só que tem 9 jogos, né? O Sesc teve 3 jogos antecipados na Superliga devido à participação do Minas e do Praia no Mundial de Clubes no final do ano. Então, o Sesc deu uma disparada, mas tem jogos a mais em relação ao Fluminense. No caso, tem 4 jogos a mais, né? Depois do Fluminense Praia Clube vai ter 3. E é por isso que é importante a gente olhar a tabela planejada. Tá aí na tela, agora sim já tá corrigido a pontuação do Bauru ali contra o Pinheiros. Obrigado mais uma vez, Patrick. Mas aquele resumo básico, né? O Fluminense, os jogos do Fluminense na esquerda, jogos do Bauru no meio e jogos do Sesc na direita. Times que estão em verde são resultados que as 3 equipes que estão brigando pelo 4º lugar da Superliga precisam somar 3 pontos de qualquer jeito. Os adversários em branco são os confrontos diretos, que eu planejei pro time que quer chegar no G4 fazer 3 pontos em casa e 1 fora, perder pelo menos no tie-break. E as equipes em vermelho são as equipes que eu considero que serão o top 3 da Superliga, que eu não planejei pontuação contra elas. Então essa é a matemática para chegar nos 44 pontos, que seria ali meio que uma nota de corte do G4. E aí, o que acontece? O SESI Vôlei Bauru está aqui com saldo mais 1. O que quer dizer isso? Que o Bauru tem 12 pontos, mas o planejado a essa altura seriam 11. Então o Bauru está com 1 ponto a mais. O Sesc está com a mesma quantidade de saldo. O Sesc perdeu saldo nesse jogo contra o Bauru, né? Então o Sesc está com 17 pontos, mas na minha conta seriam 16. Então está sobrando 1 ponto. No caso do Fluminense, a gente está com 9 e deveria ter 12, porque a gente perdeu o jogo pro Bauru em casa, então 3 pontos a menos do que está planejado. Só que agora a gente enfrenta um adversário que, como você pode ver, eu planejei fazer 0 pontos, assim como planejei para os outros adversários também, tá? Não é uma exclusividade do Fluminense. Mas jogos contra Osasco, Praia e Minas, eu planejei 0 pontos. Então qualquer ponto que o Fluminense trouxer de Uberlândia, melhora o nosso saldo. Vamos imaginar uma vitória que o Fluminense some 3 pontos, 3-0 ou 3-1. O Fluminense vai para Uberlândia planejando fazer 0 pontos, faz 3. Ou seja, 3 a mais de saldo, 0 seu saldo, e vai ficar, na matemática, só 1 ponto atrás do Bauru e do Sesc, em questão de saldo. Então, por isso que eu falei que a gente tinha que olhar para essa tabela em relação ao Sesc, porque o Sesc tem muitos jogos a mais, está disparado lá no G3, só que na prática não é essa conta que a gente tem que fazer, né? É a conta da pontuação planejada. Então, essa vitória pode colocar o Fluminense colado com o Bauru e com o Sesc. Lembrando que o Fluminense já enfrentou o Bauru e o Sesc. Na verdade, todos os confrontos diretos entre as 3 equipes no primeiro turno já foram, né? Então, não tem mais confrontos diretos entre elas. O SESI ainda pega
o Praia e o Minas, o Fluminense já pega o Praia e o Minas, o Sesc já pegou as 3 equipes do top 3. Então essa é a situação de momento, mostra a importância de uma vitória do Fluminense nessa partida. Antes de eu falar da provável escalação do Fluminense, eu vou convidar aqui para participar do vídeo a Sofia Cunha. Ela é repórter do portal No Ataque, portal lá de Minas Gerais, acompanha de perto o Praia Clube e veio aqui fazer uma participação no nosso vídeo, a meu convite. Muito obrigado por ter aceitado, Sofia, para falar um pouco do momento do Praia e da provável escalação. Então fiquem aí com a Sofia. Ei, Rafa, todo mundo que acompanha o time de Guerreira, muito prazer falar com vocês. Eu sou Sofia Cunha, repórter esportivo no site No Ataque, pertencente ao estado de Minas, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o atual momento do Praia Clube, o que eu acompanho, enfim. Para começar, eu acredito que o time não está na liderança da Superliga Feminina à toa. Eu acho que vive uma crescente muito interessante e eu diria que até animadora. No início da Superliga, o Praia Clube não fez jogos consistentes, deu algumas deslizadas diante de adversários considerados mais fracos, né, com todo respeito, apesar de ter vencido. E naquele momento a torcida ficava se perguntando, será que vai rolar? O time ainda não estava muito entrosado, que é normal, porque tem muitas peças novas, né? Eu cito como exemplo, talvez a principal delas, que é a levantadora Macris, o motorzinho do time. E também o time havia perdido a final da Supercopa e do Mineiro para o Minas, então estava um pouquinho bagunçado assim, né? Mas eu acredito que o técnico Marcos Miranda tem conseguido encaixar o time, sabe? As jogadoras também têm se conhecido melhor. Eu acho que elas estão muito mais entrosadas e estão apresentando atuações agora, eu diria que animadoras. E o principal exemplo é esse último jogo contra o Flamengo. O Praia Clube foi até o Maracanãzinho visitar o Flamengo, começou perdendo por 2-0 e numa altura ali do segundo set você olhava o jogo e pensava, vai perder muito. Só que o Praia Clube não se deixou levar, se recuperou, virou e ganhou por 3-2, segue, né, invicto na Superliga. E eu acho que, inclusive, isso tem sido um diferencial dessa temporada. Até surgiram alguns memes no Twitter, né, falando que o time do tie break voltou. Eu acho que a esperança de o time reagir agora, ela existe, e muito. Então, eu acho que o Praia está vivendo um momento muito bom e está mostrando que vai dar trabalho de novo, mais uma vez, nessa temporada. Agora vamos falar, né, sobre peças. O técnico Marcos Miranda, ele teve alguns problemas de lesão no início da temporada, até há 2 rodadas, né? A Denise estava jogando com dores no ombro, ele perdeu a Monique depois da final da Supercopa. A Nia chegou lesionada já e não jogou o Mineiro, não jogou a Supercopa, não jogou os primeiros jogos da Superliga. Jogou 2 jogos agora, os anteriores ela não havia jogado. E ele também perdeu a Sofia Kuznetsova. Ela jogou, se não me engano, 2 rodadas da Superliga apenas. Teve algum problema no joelho. E eu acho que ela é o principal desfalque, até porque foi a principal pontuadora da Superliga na temporada anterior. Então, a gente ainda não sabe se o Marcos Miranda vai contar com a Sofia Kuznetsova neste jogo contra o Fluminense. É um mistério, ela não foi nem relacionada para o jogo anterior, né, contra o Flamengo. Então, eu acho que a gente precisa aguardar. Se ela estiver em condições de jogo, eu não acredito que ele vá começar com ela jogando, até porque ele encontrou ali alternativas boas, né? A Pris Souza segurou muito a barra no início da Superliga, quando a Monique estava fora, quando a Sofia estava fora. Agora a Monique voltou, ela jogou os últimos 2 jogos, né? Enfim, eu não acredito que a Sofia Kuznetsova, se voltar, chegue como uma titular, até porque ela precisa recuperar a condição de jogo, né? O ritmo de jogo é diferente dos treinamentos. Bom, dito isso, para manter a invencibilidade e triunfar diante do adversário que é muito perigoso e que tem muito potencial, né? O Fluminense, que inclusive ganhou do Flamengo na rodada anterior, eu acredito que o técnico Marcos Miranda não vai inventar muita coisa, não. Se nada de muito bizarro acontecer, a gente pode ter certeza que vai jogar Macris, Natinha, a Denísia, Peyton Caffrey, Carol Gataz, e ali eu acho que Mayra Basso, e eu acho que essa última vaga, última entre aspas, fica ali com Monique, Pris Souza, que segurou muito a barra, né, como eu comentei, e eu acho que ele pode, na realidade, utilizar como titular a Nia,
porque ela não estava disponível nos jogos anteriores. Jogou nesse contra o Flamengo, inclusive foi a melhor da partida, eleita a melhor da partida, então eu acho que ela pode ser uma arma muito interessante. E quando ela estiver muito entrosada ali, eu acho que ela vai ganhar uma vaguinha nesse time titular, né? Porque o vôlei também roda bastante. Em relação ao jogo, é isso. O Praia Clube mais uma vez vai jogar no centro de treinamentos da Prefeitura de Uberlândia, porque a Arena Dentil ainda não está recebendo confrontos. Não sei se todos se lembram, mas teve uma chuva muito forte em Uberlândia, o teto do ginásio desabou e numa apuração nossa a gente descobriu que talvez seja preciso demolir o ginásio, não demitir, demolir o ginásio. Então, segundo o presidente Guto Braga, o Praia Clube não vai receber jogos na Arena Dentil nesta temporada, vai utilizar o ginásio da Prefeitura de Uberlândia. Isso está sendo um ponto negativo, mas o espaço é bom, eu acho que atende às necessidades do Praia Clube, mas ficar sem a própria casa faz falta, né? Muito obrigada pela atenção, eu espero que nos encontremos mais vezes. Até mais. Muito obrigado, Sofia. Obrigado pela atenção, por ter gravado esse vídeo aqui pra gente. As redes sociais da Sofia estão aqui na descrição. Sigam ela para acompanhar o trabalho dela lá no Ataque. Ela não fala só do Praia, fala das outras equipes mineiras, fala também de outros esportes. E aí, aproveitando o gancho dela, eu vou colocar na tela a provável escalação já com a do Fluminense também. A escalação do Praia, que ela falou, não deve fugir muito de uma Cris levantadora. A Denise, uma das centrais, Mayara Basso e Caffrey, as duas ponteiras, como a Sofia falou, a outra Sofia, Kuznetsova, tá com uma lesão no joelho, a gente não sabe se ela vai pro jogo, a gente imagina que não, né? Então, Mayara Basso e Caffrey devem ser as ponteiras titulares. Carol Gataz, a outra central, junto com a Denise. E a Nia, como oposta, pode aparecer a Monique, como a gente viu no vídeo, mas a nossa aposta é a Nia com a Natinha de líbero, formando assim a escalação titular do time do Marcos Miranda. Já o Guilherme, não imagino que vai mudar o time. Ele, na última semana, ele treinou durante a semana com a Paracatu e chegou no jogo contra o Sesc com a Lara de titular. Deu uma surpreendida. Não é o comum do Guilherme. O comum do Guilherme, que inclusive completou 100 jogos à frente do time profissional do Fluminense, parabéns para ele por essa marca, o comum dele é ser mais regular com as suas escalações, só mudar se realmente for algo muito necessário, uma lesão ou alguma jogadora indo muito mal. Surpreendeu a todos ele colocar a Lara no lugar da Paracatu, e eu não acho que ele vai cometer uma surpresa dessa assim logo no jogo seguinte, de mudar de novo. Então eu imagino que o Fluminense vai à quadra com Priel de levantadora, Lara, primeira central, Amanda e Maciel as ponteiras, Laís a outra central, Ariane a oposta e Marcele a líbero. Beleza, gente? Esse foi mais um vídeo de pré-jogo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Estamos nos esforçando para trazer o melhor conteúdo que a gente pode, que a gente consegue. É uma correria louca, não é fácil trabalhar com 3 times. Quer dizer, no momento trabalho com 3 times, né? Que é o futebol masculino, o vôlei e o futebol feminino. Só que daqui a pouco volta a base do feminino, que eu também cubro, volta a base do vôlei, que eu também cubro. Então, no auge serão 5 ou mais times. Mas, por enquanto, são esses 3. Já dá bastante trabalho. Então, por favor, se inscreve aqui no canal, ajuda muito a gente. A marca de 1000 inscritos vai ser muito... Acabei de ver que dá pra ver através do cenário, né? Meu gato passando aqui. Enfim, a marca de 1000 inscritos vai ser muito importante pra gente, porque o YouTube coloca canais que tem 1000 ou mais inscritos em outra prateleira. Nosso conteúdo vai ser muito mais recomendado quando a gente ultrapassar essa barreira. Então você ajuda muito se inscrevendo, ajuda muito mandando o canal pra quem você conhece, que curte o vôlei e o vôlei do Fluminense. Ajuda muito deixando o like. Esse foi meu gato. Ajuda muito deixando o like nesse vídeo para mais gente nesse sábado abrir o YouTube, saber que tem jogo do vôlei, assistir o pré-jogo e ligar nas portas-via mais tarde para apoiar nossas guerreiras. Ajuda muito ativando o sininho aqui do canal, porque a qualquer momento tem conteúdo novo. Além dos conteúdos recorrentes, né? Como pré-jogo, pós-jogo, análise, melhores momentos e conteúdos assim mais frios, temos os conteúdos mais quentes, né? Quando saem notícias, por exemplo, a gente está na expectativa do anúncio da Bruninha, ela ainda não foi anunciada, ainda não está treinando com o Fluminense, mas a qualquer momento isso vai acontecer. Notícias do futebol feminino também, segunda-feira tem final do Carioca, enfim, tudo aquilo que você já sabe. Então esses são os pedidos que eu te faço para você ajudar aqui o canal e, claro, se você quiser contribuir financeiramente com o nosso trabalho para que a gente possa, assim como nesse jogo e assim como nesse jogo
está trabalhando presencialmente na partida, aqui foi em Volta Redonda, né? Então aqui teve custo de viagem ainda. O nosso apoia-se, apoia.se/time de guerreiros, link tá aqui na descrição. Temos vários planos lá, mas a partir de R$2 por mês você consegue estar financiando o nosso trabalho para que a gente consiga estar sempre em loco, assim como a gente consegue em 90% das partidas. Algumas não é possível, assim como a de hoje contra o Praia, mas a gente faz o possível para estar em quase todas. Se você puder chegar junto no Apoia-se, vai ajudar demais para que isso seja cada vez mais realidade, beleza? É isso, galera. Então, 7 da noite, Sport TV 2, sobe a bola para Praia Clube Fluminense. Como eu disse, qualquer ponto que a gente trouxer de lá é lucro, mas não custa torcer por uma vitória do Fluminense. Como eu disse, a última partida contra o Praia a gente também venceu, numa partida em que o time estava um pouco desacreditado. Nunca vencemos fora de casa. Quem sabe esse não é o momento, justamente na temporada que a gente está almejando mais forte, chegar no G4 pela primeira vez, também ser a primeira vez que a gente busca uma vitória lá em Uberlândia contra o Praia. Eu acredito muito nisso, deixa aqui nos comentários se você também acredita, se você vai acompanhar essa partida hoje no Sport TV 2, beleza? É isso, um beijo, um abraço a todos e valeu!